Dois dados são importantes para a gente começar o nosso episódio de hoje. O primeiro é que o brasileiro gasta, em média, mais de 3 horas por dia em redes sociais. E o segundo diz que quase 50% da geração Z e Millennials possuem mais conexão emocional com criadores de conteúdo ou influenciadores. Dito isso, fica comigo para entender onde esses cenários se cruzam. O que interessa, porque hoje a conversa é com quem entende do riscado. E o riscado de hoje são as redes sociais e a criação de conteúdo para elas ou por meio delas. E para isso eu recebo no Fala Mercado 2 jovens creators que sabem como ninguém como é esse mundo das pessoas que pouco desligam da web, como a gente inclusive falava um pouquinho antes de ligar as câmeras. Então, com vocês, Nath Severo, Santiago Vieira, sejam muito bem-vindos. Aê, obrigada. A gente tá muito feliz de estar aqui, vai ser bem legal. Essa mesa está jovem, essa mesa está viva, está pulsante. Eu vou amar esse episódio de hoje. Desconectados das redes por alguns minutos. Eles, no caso, né? Porque eu continuo conectada. O privilégio é só meu hoje de ficar com isso. Mas já tem mais de 50% desconectado aqui nessa mesa. É verdade. Vocês estão em vantagem, né? Vocês estão em maioria. Bom, quero começar então, para vocês que nunca estiveram aqui no Fala Mercado, contar que neste programa o protagonismo é do mercado. Portanto, vocês dois, como profissionais deste mercado de criação de conteúdo, de creators, são os protagonistas de hoje, certo? Certo. Toma. Bora? Então, vamos lá. Gente, como eu não sou muito, assim, um exemplo de alguém muito digital ainda que a gente vinha falando, né? Eu não consigo desligar do celular, mas eu não sou uma pessoa muito ligada às redes, enfim. Eu fiz o meu tema de casa. E eu trouxe alguns dados pra gente conversar sobre eles, tá? O primeiro deles, aí hoje eu vou colar mais no meu roteiro do que normalmente eu faço, mas assim, o relatório digital global da We Are Social, publicado em 2024, ou seja, bem recente, diz que o Brasil é o segundo país em que os usuários passam mais tempo online, com uma média de 9 horas e 13 minutos por dia. A gente perde apenas para a África do Sul, com uma média de 9 horas e 24 minutos. A gente tem pouquíssimos minutos de diferença da África. Então, queria começar ouvindo vocês. Qual a opinião de vocês sobre esse cenário? Vou começar com as damas. Por favor. Vamos lá, Nath. Então, Márcia, guria, uma coisa bem interessante da gente pensar é que quando a gente fala de online, a gente não necessariamente está falando de rede social. Perfeito. A gente fala de tudo que envolve ali ter uma conexãozinha na internet, ou seja, não poder usar o celular no modo avião, né? Eu acho que desde o que a gente escuta de música, então, tem gente que acorda escutando podcast, escutando música, vai na academia, tá escutando música. Aí também quando a gente entra nessa pauta, né, de academia, corrida, exercício, tem muito aplicativo nesse sentido hoje em dia. Então a gente acaba se conectando por conta também desses apps, e aí tu consegue gerar até tipo mini competiçõezinhas com amigos, com grupos, pra te incentivar naquele exercício. Então tu acaba ficando online também por conta de saúde, né? Quer dizer, nos momentos que a gente pensa que está desconectado porque a gente está fazendo um exercício e focando na saúde, a gente continua conectado. Não. A gente fica refém até disso, né? Dentro do esporte hoje em dia, que é uma coisa que a gente, entre aspas, se desconecta. Até pra isso a gente tem aplicativo pra ficar ali gerindo, enfim, vendo os nossos batimentos, quanto a gente tá correndo, quanto a gente não tá. Seu treino, tá tudo cadastrado, né? E tudo isso também pra gerar conteúdo, né? Depois pra postar um story ou pra dizer que tá correndo mais com o amigo. Exatamente. Porque a vida no Instagram é linda, né, gente? É isso. E aí até uma coisa que até eu tava falando semana passada, assim, com meu namorado, eu tô muito agora na vibe das promos, né? Então eu vou no shopping, eu cadastro minhas notinhas no app do shopping. Aí eu vou no mercado X, porque daí eu tenho o app daquele mercado, e aí eu também consigo gerar cashback e depois pegar mais coisas no mercado, sabe? Então, é muito difícil tu não tá conectado hoje em dia, e não só em rede social. Então, acho que esse é o ponto principal quando a gente fala dessas conexões online, né? Fora daí que, enfim, todas as questões de redes em si, de postagem em si, mas essa amplitude que tem o online, eu acho que é o ponto que abre a nossa conversa, né? E a gente tem que pensar também que a gente tá falando de 9 horas e 13 minutos conectado. Vamos, claro, ok, talvez a gente falar no mundo do ritmo que a gente tem hoje, falar em 8 horas de sono,
é luxo. No a gente mundo sabe, ideal. é um mundo ideal. É muito, muito. Mas vamos imaginar, assim, que boa parte da população consiga entre 6 e 8 horas de sono ali por dia. Então, assim, dessas 24, na verdade, nos sobra 16 de vida útil. Onde 8... A gente tá... 9 horas, 9 horas dessas tá... 16, 9 horas a gente tá conectado. Então, assim, em que momento a gente não está conectado? Quero te ouvir, Santi. Inclusive, esse dado, eu me identifico muito com ele, porque eu mesmo fico, ali no iPhone, ele dá o relato pra gente. E eu fico 8 horas, em média, por semana no telefone. Isso é muita coisa. Por semana ou por dia? Não, por dia. Por dia? E ele vai me dando esses relatórios, eu vou me assustando cada vez mais. Porque assim, a gente acorda, eu, por exemplo, já vou vendo um TikTok, já vou consumindo um conteúdo. A Nath mesmo tava falando que ela acorda com calma, né? Eu não sou essa pessoa, eu já acordo conectado. Mas, gente, com muita força, tá? Porque, assim, de uns tempos pra cá, eu comecei a fazer um detox quando eu acordo. Tipo, acordo, faço minha higiene, vou tomar café da manhã e depois pego o celular. Porque eu sei que eu vou passar o dia todo conectada. Então, pelo menos esses 40 minutos iniciais, eu me programo, né? Pra deixar esse espacinho, acordar antes, pra fazer esse detox. É muito importante. Quando eu chegar na tua idade, quando eu crescer, eu vou ser assim também. Não, ela já tá desde agora arrasando, né? Olha que coisa dando mais maravilhosa, gente. Eu tô achando isso maravilhoso. É isso, então eu já vou acordando e o pessoal, ele mistura muito com o profissional. E eu não consigo separar muito bem as coisas hoje em dia nessa minha relação com as redes. Eu já tô ali falando com os meus pais, tô falando com os amigos, tô produzindo conteúdo, então fica tudo meio embolado, assim. Então esse dado, ele é muito real. Eu mesmo consumo internet o dia inteirinho. E assim, é muito doido, porque ao mesmo tempo que a gente quer estar ali consumindo, a gente também quer ter um pouco de descanso. Então tem que tentar encontrar esse equilíbrio e eu, particularmente, ainda não encontrei. Não, daí tu bota uma meditação, só que daí tu liga a meditação guiada onde? No YouTube? É, exatamente. No YouTube, então daí tu... Tá conectado o tempo todo. E é interessante, inclusive, assim, porque nós somos de gerações diferentes, inclusive, né? A minha de vocês. Jura, Márcia? Nem parece, né, Nath? Ai, querida. Mas, assim, esse recorte, a gente vai falar um pouquinho mais. Eu comecei, inclusive, o programa falando que eu vou trazer recortes que unem, inclusive, as nossas gerações, tá? Porque são muito próximas, realmente. Mas é interessante porque a gente já começa a olhar... Agora, faz pouco tempo, inclusive, eu tive uma atividade numa faculdade que se falava muito, assim, da tendência do detox, né? Então, assim, a geração mais nova, assim, bem mais nova, ela já começa no mundo em que ela tem que se preocupar com fazer um detox, né? Tem, e forçar mesmo, né? Exatamente, Falei, assim. exatamente. E eu acho que cada vez mais a gente tem entrado nessa cultura wellness, né? Que a gente tem dito desse termo. De tentar procurar coisas mais saudáveis, de tentar ir para um caminho mais detox. E como que essas redes também impactam. Mas é isso, a gente também tá o tempo todo conectado com a saúde dentro das redes sociais, dentro do telefone, dentro da internet. Gente, tem app agora pra tu medir o teu sono, pra tu ver os teus picos, assim, isso, né? as fases, né? Quanto tempo tu dormiu no sono? Até os relógios mesmo, né? Que são muito conhecidos, assim, que eles medem se tu tá dormindo bem, se tu tá dormindo mal. E isso também tá online, né? Tu também, imagina, tu tá sendo monitorado. Então, pra além de tu tá ali com o olho na tela, a tela também tem uma telinha ali no teu punho, te controlando o tempo todo de noite. Eu quero trazer um outro dado, gente, porque a gente vai fazer mais um recorte, assim, vai tentar ir afunilando esses dados que eu trouxe pra gente poder discutir um pouco sobre essa questão da criação de conteúdo. E caso vocês não saibam, eles vão deixar os arrobas deles no final, porque a gente hoje tá fazendo, é um episódio pra falar desse uso de redes sociais, mas num recorte um pouco mais sobre o olhar desses influenciadores e criadores de conteúdo, que é o caso tanto da Nath quanto do Santi, que trabalham não só criando conteúdo, mas sendo o próprio conteúdo de algumas marcas, enfim, eles vão falar um pouco mais sobre isso. Então eu queria trazer um pouquinho mais para o mundo de vocês. Essa mesma pesquisa, o relatório digital global, diz que o Brasil é o terceiro, ele é o segundo numa média geral de online, mas ele é o terceiro em redes sociais, tá? Então o brasileiro dedica cerca de 3 horas e 37 minutos dessas 9 para redes sociais. E agora? Agora a gente chegou no mundo de vocês. Gente, é isso. Eu passo muito tempo nas redes. Possivelmente, eu poderia dizer que 90% do tempo que eu tô no meu telefone, eu tô em rede social. Seja no WhatsApp conversando com um amigo, mandando coisas, seja no TikTok consumindo conteúdo para depois tentar criar alguma coisa em cima de alguma expressão. Então, eu pouco... Ou criando o próprio conteúdo. Ou criando o próprio conteúdo, exato. Então, eu não sei, Nath, tu até
deve... Não, gente, mas eu sou super assim também. Parecido. Tipo, se eu abro ali o Instagram, onde eu tenho a minha maior quantidade de clientes também, né, como social media, eu sou publicitária, além de atriz e criadora de conteúdo. Então, eu tenho uma gama bem grande de clientes, né, de social media. E, gente, eu tenho acho que mais de 30 contas logadas, assim. Meu Deus. Pelo menos até agora, meio do ano. Como gerencia isso? Claro, tem clientes que são fixos mensais, tem clientes que passaram, que fiz alguma cobertura específica para algum evento esse ano, mas basicamente tudo desse ano, assim, sabe? Então agora a gente tá em julho, né? A gente tá em julho e ela tem 30 contas logadas no Instagram dela. 30 contas. Não, mas eu tenho as notificações desativadas. A gente acho que isso é um isso ponto é bem muito importante. Isso é muito importante. Eu não cheguei nesse lugar. Já conseguiu, Santi? Eu não consigo. Não, eu acho que pra mim é pior. Porque eu fico abrindo a abinha pra ver se tem notificação. Eu fico mais ansiosa sem a notificação. Não, eu tenho a notificação ativada do WhatsApp, porque daí quem tem meu WhatsApp é porque provavelmente é algo um pouco mais urgente, né? Sim. Ou seja pessoal, ou seja de trabalho. E em questão de qualquer outra coisa eu tenho desativada, seja as notificações do TikTok e do Instagram, por conta também do Instagram, essa quantidade de contas que eu tenho logadas. Tempo, né? Gente, não tem como, não tem coisa. como. Ainda mais se é likes e tudo mais, que é algo muito instantâneo, né, que vem. Então, é isso, assim, mas realmente a gente tá muito tempo conectado nas redes, assim como eu falei, até pra gente fazer uma meditação guiada, no nosso tempo de bem-estar, a gente bota a meditação no YouTube, até pra gente, chegou cansado do trabalho, né, quer ver um vídeo um pouquinho mais longo, mas também não quer ver um filme, que o filme vai ser mais pesado, quer ver um vídeo de 20 minutos ali, tu bota um podcast no YouTube, tu bota um programa, agora tem muitos esses programas de... História o Balão, esses quadros, assim, bobinhos no YouTube, mas que é pra tu sentar e distrair, e não pensar. E não pensar. Então, nossa, eu vejo muito, assim, esses conteúdos de 20 e poucos, 30 minutos no YouTube. Mas é isso, até no nosso lazer. E tem um hábito antigo que eu tenho tentado recuperar, que é escrever. Porque hoje em dia eu faço tudo checklist no telefone, em aplicativo, no Notion, pra ir organizando a rotina, que eu tenho pensado, meu Deus, eu tenho que voltar a escrever um pouco. Esses dias eu fui escrever e vi que a minha letra tava horrível. Eu pensei, claro, mas eu não escrevo mais. E a dor na mão. Eu só fico no telefone. Então agora eu tenho tentado exercitar isso um pouco. Escrever, fazer roteiro à mão. Porque a gente faz tudo muito no telefone. Eu também escrevo bastante coisa, uso aplicativo pra isso. Então, esses hábitos que a gente vai perdendo também por conta das redes, também às vezes é importante, né? A gente ativar o nosso cérebro pra tentar mostrar que a vida não é só virtual, né? Que tem um pouco ali de eu tento, a questão também. do físico, pra mim, do planner, assim, é algo que eu sempre tento manter, assim, e de novo, fazendo força, consciente, pra que eu também tenha esse exercício de ter algumas coisas anotadas, roteiros, enfim, também tento Não é natural, é algo que precisa ser trabalhado. Sim. Total. E é interessante ouvir isso do ponto de vista de quem vive disso, né? Vocês, inclusive, pagam seus boletos vivendo disso, 100%. né? Mas ter essa consciência de que precisa ter uma parcimônia, precisa ter uma cautela. Sim. Então, é bastante interessante. Super. Tem uma outra pesquisa, gente, dessa vez da Deloitte, que é de março desse ano, tá? Então, é bem atual. Ela diz que as gerações Z e Millennium, juntando as duas, ou seja, para quem não tá habituado, não tá íntimo dessas gerações, se a gente juntar a geração Z e Millennium, são nascidos desde 1980 até 2010, juntando essas duas gerações. Eles destinam cerca de 38% do tempo de consumo diário entre Instagram, TikTok e YouTube nesta ordem. E aí? O Santi já falou que consome muito TikTok, né? Eu sou muito geração Z. A Nath já fala que o Instagram profissionalmente é Z. Na teoria sou Z, mas eu tenho me considerado, eu falo, meu namorado, ele fica dando risada, eu falo que eu sou Zillennium. Ela inventou um novo termo. Mas existe, joga no Google aí, porque eu já pesquisei. É mesmo? Se o chat GPT me diz que existe. Meio jovem, meio tá com o pezinho lá, um pouquinho analógico. Consigo dar uma alternada, assim, sabe? Mas é isso, dando uma forçada. Mas super, assim, eu também, eu tô almoçando, deixo o celular aqui apoiadinho no copo, almoçando, vendo alguma coisa, rolando, né? Porque é isso, assim, pra tu produzir pras redes sociais, tu tem que consumir. Claro. Então, não adianta, tanto demonizar. seja pros meus clientes, seja pra mim mesma, então tu acaba, mesmo teu momento de lazer ali, tu acaba dando uma trabalhada junto. E uma coisa que eu acho muito louco, que daí pra mim, que daí é o meu contraste, assim, da geração Z pra Millennium, é que
o lance do WhatsApp, né? Pra mim, eu resolvo tudo pelo WhatsApp. Tudo. Eu mando mensagem, eu mando áudio e tá tudo certo. A pessoa responde quando ela puder. E assim, não existe ansiedade nesse sentido pra mim. Eu entendo que a pessoa vai responder quando ela puder. Aí, como eu falei, né? Faço um contraste com o meu namorado. Gente, é impressionante. Agora ele tá confirmando o aniversário dele. Ele mandou uma mensagem pro Santi. Ele falou... Olha, o Santi ainda não me respondeu se vai no meu aniversário. Não sei o que. Eu falei, tá, mas Gabriel, quando ele puder, ele vai te responder. E o Gabriel é millennial, né? E aí ele... ele já vai pegando coisas assim, não, mas assim. é que o WhatsApp, tipo, como que ele não respondeu ainda? Eu falei, não, ele deve ter várias coisas no WhatsApp, não é por mal, tá tudo certo. E ele não. Quando ele precisa alguma coisa com os amigos dele imediato, ele liga. Quem é que liga em 2025? Às vezes eu faço. Às vezes eu faço. Jura, gente? Eu gosto, mas eu gosto de falar no telefone. Eu tenho os meus raiva de quem me amigos liga. detestam falando no telefone. Eu adoro ligar. Gente, adoro falar assim, resolver em um Não, mas daí tu minutinho e marca, tá, mas daí tu chega. marca. Ah, então às 14 a gente vai ligar. Eu ia Né? dizer, na verdade, eu ligo, eu mando uma mensagem perguntando, posso te ligar? Claro. Não, mais profissional. E sim, a mais mesma profissional. coisa, eu prefiro que... Claro, tem algumas pessoas ou algumas situações... Por exemplo, eu faço muito chamada de vídeo, né? Sim. Isso sim, daí a gente vai se falando, ok. Faz agenda, né? Mas avisa. Posso te ligar em 5 minutos? Não, a pessoa da produção tá me ligando, não. Às vezes ela não avisa, não. Ela liga direto. Mas é que tem uma coisa também que eu acho interessante, assim, que eu tenho um filho de 5 anos, então na geração alfa, eu acho. Alfa, né? Ele gosta muito da telinha do vídeo, assim. Então, às vezes, a gente tá em casa e ele começa, vamos ligar pro fulano, vamos ligar pro Beltrano. E aí, eu tenho algumas amigas, por exemplo, que sabem que se eu tô ligando, especialmente se é de noite, é o meu filho querendo falar com elas. Então, é mais fácil, assim. Sim. Mas, por falar em alfa, que a gente, nós que temos, né, eu tô falando do pessoal da produção, nós que temos filhos pequenos, filhos da geração alfa, eles já nascem com o dedinho nervoso, né? Ai, gente, eles já, sim. é bem assustador, assim. Mas assim, talvez não tanto quanto eles, mas vocês já nasceram conectados, né? Super, até demais. Exatamente. Então eu queria também entender como é que é a relação de vocês com essas pessoas mais velhas, assim, né? Que são um pouco mais analógicas ou não tem tanta intimidade como vocês. Ou, por exemplo, família. Eles entendem o trabalho de vocês, que, como disse a Nath, né? Para trabalhar com redes sociais é preciso consumir redes sociais. E como é que é essa relação com quem não é tão digital quanto vocês? Então, Sim. eu percebo que os meus pais, eu moro com os meus pais, então eu tô todos os dias ali com eles, também resolvendo alguns desafios que eles mesmos têm com a internet. E eu percebo que a minha geração, por si só, a nossa, a gente já nasceu com o telefone na mão. Eu lembro de ter 10 anos e já ver vídeo no YouTube, sabe? Acompanhar os youtubers muito, que na época tinham 16 anos, hoje alguns têm enfim, 20 e poucos, 30 e poucos, sabe? Naquela época eu já estava consumindo coisas e assim, de lá pra cá foram muitos anos na tela. E os meus pais, eu percebo que eles já estão em outro ritmo também, mas consomem muito também de TikTok, de vídeo. O meu pai mesmo, eu percebo que ele fica o tempo todo assim na telinha agora, hoje em dia, vendo vídeo. Eu percebo, pai, mas tu não vai fazer nada, tipo, tu gostava de ler jornal, sabe? Tu me dava exemplo de estar ali. Mas tu não tem nada pra fazer da vida? Vai ficar aí vendo TikTok? As relações se invertendo, né? Totalmente. Mas é isso, eles também, eu acho que hoje em dia, eles também estão se misturando um pouco com a nossa geração e as coisas estão andando bem lado a lado, assim. Porque a tecnologia é uma avalanche, né? Porque tem vai uma vindo em questão cima da importante, gente. né, no que o Santi traz, que é assim, a geração alfa, por exemplo, ela nasce tecnológica, mas ela é filha de uma geração que também já é mais tecnológica. E isso tende a aproximar esse mundo digital cada vez mais, né? Sim, e até, por exemplo, eu acho que a gente tem quantos anos de diferença? Uns 3 anos de diferença. Eu, pelo menos, eu tenho lembrança de ter horário para usar o computador. Eu tive isso na minha infância e eu agradeço muito, porque eu brinquei muito, assim, de pega-pega na rua, de piscina, com certeza. sabe? Então, eu tive muito essa infância desconectada também. Eu lembro de eu ir pra praia com meus pais e de fato, tipo, deixar o celular no apartamento E aproveitar de curtir fato, né? o mar, sabe? Então, eu tenho essas lembranças, assim, bem divididas. Eu acho que também conversa com o estilo de vida que eu também busco ter hoje, apesar de que a minha profissão o tempo todo tá atravessando isso, né? Então, como a gente falou, é uma luta. Mas em relação a assumir isso como profissão,
Pra mim, no momento que eu entrei na faculdade de publicidade, já o que eu mais curtia era a questão das redes sociais. Então, quando eu me formei em PP, eu já tinha essa visão desde o início, assim, da criação de conteúdo, mas eu não imaginava que eu iria criar conteúdo pra mim, assim. Eu cheguei, quando pequena, a ter um canal no YouTube. Eu sou atriz desde os meus 13 anos, trabalho com isso. Mas a gente não imaginava que isso poderia ser uma profissão também. Eu acho que no máximo, e aí depois a gente vai casar com a parte da cultura, né? No máximo é tipo assim, vou usar o que tem aqui de rede social para potencializar meu trabalho artístico. Então, vou postar um filme que eu fiz com tal pessoa, vou postar um bastidor de uma publicidade que eu tô gravando, mas a gente não enxergava, e eu tenho muito esse marco para mim na pandemia, né, que isso poderia virar uma chave gigante e abrir um mercado absurdo para ser uma profissão a criação de conteúdo, né? Então, na pandemia, para mim, foi quando eu consegui me dedicar para produzir, tava mais em casa, consegui produzir para mim. E aí foi quando eu cresci no TikTok, ali passei de 100 mil seguidores lá. O meu irmão, por sua vez, também já estava na plataforma. Hoje ele tem 7 milhões de seguidores, né? O Matheus Teteu Severo, né? Pra quem não conhece. Mas tá gigante aí também. E a gente criou muita coisa juntos no início. Depois cada um foi para suas linhas de conteúdo. A gente teve um podcast depois também. A gente fez 50 episódios, 2 temporadas de um podcast ao vivo, de praticamente 2 horas e pouco cada episódio. Então era bem legal, onde a gente chamava criadores de conteúdo. Então foi um tempo que a gente conseguiu se dedicar muito para isso, os números refletiram, né? E também foi um movimento que daí nossos pais começaram a observar, opa, pinga uns pics aí, entendeu? Esse negócio... Até que essa brincadeira tá Eu funcionando. ia dizer, essa brincadeira tá chegou dando umas certo. coisas aqui em casa, olha, chegou janta, olha, chegou, sabe? Então começava essa E no relação, caso dos teus né? pais, são os dois, né? Poder ver os dois filhos vivendo basicamente da mesma fonte. Não, né? e os meus pais mesmos, agora que eu tenho criado mais conteúdo para mim, como Santiago, como comunicador, trazendo pautas pro meu Instagram, que eu acho interessante, eles sempre me cutucam, tá, mas você não vai fazer nada hoje, não vai gravar nada hoje, qual que é o assunto do próximo vídeo? Então eles mesmos já vão Que também legal. entendendo o mecanismo, Né? até porque eles estão, acho que, compreendendo cada vez mais que essa nova geração, ela tá muito ligada às redes. Então é ali que hoje em dia a gente consegue ter novos formatos de trabalho, enfim, diversas formas de fazer dinheiro, fazer relacionamento. Então eles também me puxam, sabe? Eles perguntam, tá aí, qual o próximo vídeo? O que tu vai falar? Sim, E, daí, mas então, isso e eu é acho bom. legal isso, Isso é né? bom, Deles é também bom. compreenderem de uma certa Mas forma. ao mesmo tempo, acho que um contraponto interessante até semana passada eu tava lendo que tá tendo uma discussão porque não tem ainda nenhum órgão regulamentador específico de criadores de conteúdo, né? Então, assim, tem o CONAR pra publicidade, tem coisas que circundam ali pros artistas, tem, né, o próprio SATED, enfim, mas tu pega, que é o sindicato, né, dos artistas, mas aí também não é bem aquilo, né? Então tu acaba ainda não tendo nenhum órgão Ainda é um específico mundo pra sem lei. considerar profissão legal. de fato. Então, esse dado apareceu pra mim semana passada e eu achei bem interessante, porque agora tá nessa, né? É profissão, não é profissão. Não, mas se me dá dinheiro é profissão. Mas aí, se olhar por esse lado de não ter um órgão que representa, não E que tem é muito ainda. importante. Que é Né? importante. Até porque é terra sem lei, né? A internet, na verdade, chega de sendo uma uma maneira internet sem geral, lei. A rede social chega sendo... Então, assim, acho que pra tudo também tem esse tempo de maturação e de consolidação de vocês como acho realmente que vai criadores de ter. conteúdo. Mas acho que tu traz um ponto importante, né, Nath? Porque se paga as minhas contas, é a minha profissão. Ponto. Simples assim. Bom, essa mesma... E aí eu vou, de novo, vou afunilar um pouquinho mais. Não, agora se tu deixar já falando, Vamos indo, viu? vamos Mas, indo. não, tá excelente. É pra isso. Se a gente vai... vamos afunilar um pouquinho mais. Que é o seguinte, essa mesma pesquisa da Deloitte diz que 50% das duas gerações têm mais conexão emocional com criadores de conteúdo comparado às personalidades de TV ou atores em geral. E agora realmente a gente entrou no mundo de vocês. Sim. E aí? Pra mim, é muito clara essa resposta. Que é o seguinte, os criadores de conteúdo, eles se aproximam de rotina, de cotidiano teu. Então, ele é igual ao teu colega da faculdade. Ele é igual a ti, de uma certa forma. Então, existiu num primeiro momento, logo que veio a internet, aquela onda das blogueiras inalcançáveis e posturadas It e girls, pose e parará. as it girls. Mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente segue pessoas que a gente vê uma naturalidade, vê um cotidiano parecido com o nosso, porque a gente entende que aquilo é alcançável. E aí, quando tu coloca apresentadores, atores, e que muitas vezes até tu enxerga de uma forma idealizada mesmo, são milionários, sabe? Entra num outro lugar, tu te coloca nessa posição de que tu nunca vai chegar naquilo.
de que é inalcançável. Então, claro, hoje em dia a gente tem criador de conteúdo para tudo quanto é tipo de nicho, né? Tem para luxo também, enfim. Mas se a gente pudesse generalizar, eu acredito que a diferença é bem essa, assim. Essa questão do cotidiano, de se aproximar da tua rotina, então tu te identifica mais com criadores de conteúdo por ser mais real, e tu te afasta quando tu fala de artistas ou apresentadores, nesse sentido de que eles já conquistaram tudo e eles já estão lá em cima, então tu E te pra afasta. vocês é um dado excelente, né? Porque já que Não, vocês é vivem ótimo, disso. é um movimento maravilhoso. Até, inclusive, em relação ao que eu estava dizendo antes, eu com acho que 12 ou 10 anos eu já estava consumindo o YouTube. Então, a minha referência que eu criei lá atrás com as redes sociais já eram desses criadores de conteúdo. Da galera do YouTube, Kéfera, Christian Figueiredo, essa galera bem da nata mesmo, que produzia conteúdo lá e que hoje em dia já tá bem mais velho, com filho, família, todo mundo, e que são pessoas que eu hoje em dia não me identifico mais, enfim, porque tu tem uma cabeça naquela época e hoje em dia tu tem menos, mas claro que daí às vezes tu vai entendendo o que faz mais sentido pra tua rotina, o que tu quer mais consumir, quem que fala mais sobre assuntos que tu curte. Então é bem isso, tu vai entendendo ali o que se aproxima da tua realidade, ou às vezes não, segue uma pessoa porque tu acha que é muito legal aquela vida diferente dela e tu vai entendendo, tu vai balançando. Mas aí a galera se frustra, né? Também, muito. muito. Às vezes eu troco uma ideia com amigos meus que são completamente low profiles, assim, né? E agora, faz umas 2 semanas mesmo, uma amiga minha, que também é publicitária, ela me disse assim, nossa, Nath, eu parei de seguir agora uma galera porque tava me deixando mal. Porque, tipo, eu não tava conseguindo chegar naquilo ali que a pessoa tá mostrando na rede, sabe? Total. Então, é uma linha tênue o tempo inteiro. E eu acho que, inclusive, pro nosso mercado ali, que a gente trabalha muito com marketing artístico, cultural, o movimento é tentar fazer, ir na contramão disso, porque as pessoas já enxergam os atores num lugar lá em cima e talvez, né, até... Inacessíveis. Inacessíveis. E quando a gente começa a criar conteúdo para artistas, a gente também precisa andar nesse caminho de humanizar eles. Sim. De mostrar a rotina deles. Inclusive, essas últimas tendências mostram que as pessoas estão se interessando muito mais em seguir criadores de conteúdos reais, que fogem daquela coisa totalmente maquiada, cheia de Posada, filtro. né? Até os próprios filtros estão caindo um pouco em desuso. Então, a gente tenta humanizar mais essas pessoas para conseguir, de fato, se identificar com elas. Porque é na identificação que a gente segue, que a gente dá o follow, que a gente que a gente compra. Que a gente salva, que a gente compra. Então, isso é uma cadeia, né? E é muito interessante também, porque a gente tá falando o tempo todo, e aliás, de uma forma de uma forma diferente. Desde o início, os dados, a gente tá falando sobre saúde mental, né? A gente tá falando sobre comportamento. Então, tem muito isso. Eu acho que essa questão dos filtros, a questão de humanizar também tem a ver com isso. Porque isso é uma conversa que eu já tive várias vezes com vários amigos também, que é isso. Eu deixei de seguir fulano ou beltrano porque tá me fazendo mal, porque eu me sinto menos. E isso é muito insalubre. E digo mais, para criador de conteúdo também, porque tu fica ali naquela de acompanhar os números. Esse vídeo performou legal, esse não performou tanto. E tu precisa entender que é uma onda mesmo, que é como se fosse o mar. Tipo, tem ondas maiores, tem ondas menores, e tu precisa nadar nesse fluxo e seguir produzindo. Até eu dei um exemplo esses dias pra uma amiga, falei... Amiga, ano passado tive um mês assim que não foi legal o meu alcance, assim, orgânico, eu impulsionei uns posts e tal pra dar um up, mas foi o mês que eu mais fechei publicidade. Por quê? Porque eu tenho constância, porque eu consegui manter aquilo e aquela conexão, aquelas pessoas que estavam ali, só eu que sei que eu tava me comparando comigo mesma e que não era o número que eu esperava, sabe? Mas eu tenho amigos, criadores de conteúdo grandes, que estão proibidos pelas psicólogas de acompanharem as métricas. Isso é real? Eu acho mais isso muito mais salutar, né? Antes da gente continuar o episódio, eu quero lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Claro. Claro Multi está na sua, dentro e fora de casa, em qualquer lugar. Por apenas R$ 159,90 por mês. Aproveite. Bom... A Nath falou um pouco sobre essa questão, vou pegar esse gancho, né? A Nath trouxe na fala dela ali a questão da cultura, vocês atuam muito com cultura, né? Então eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, porque quando a gente fala em cultura, a gente também fala um pouco vem a reboque do conceito da cultura, a leveza, o low profile, esse momento mais solto, né? Tem diferença quando se fala em criar conteúdo para cultura e outras marcas, ou até ligar, a Nath traz, né? A Nath é atriz, só tem uma ligação com dança também, né, Nath? Então, então,
É diferente para vocês quando vocês trabalham com cultura do que com marcas mais institucionais? Eu acho que eu e a Nath, a gente se conectou desde o início por conta do teatro. Nós dois viemos do teatro. E o teatro... A gente se conheceu no trabalho de atores, né? Exatamente. A gente se conheceu no teatro e que, indo por esse lado de atores, de palco, é outra pegada. Outro ritmo totalmente diferente. Porque o teatro é ali e agora, né? A gente tá vivendo o presente da coisa, tanto como público, tanto quanto na pessoa que tá em cima do palco. Então é aquele momento de uma hora que tu vai desligar das redes e vai tá ali no momento. Pelo menos era, né? Hoje em dia, inclusive, o pessoal fala, por favor, desliguem os telefones. Quando vão no teatro. Exatamente. Às vezes os diretores falam, desliguem, por favor, os telefones. Porque a galera, às vezes, dá uma espiadinha ali. Mas é isso, a gente se conectou por conta do teatro e eu acho que o ritmo é outro, sim, da cultura. As coisas vão bem mais num sensível, sabe? Eu acho que na internet é tudo muito rápido, tudo muito ali na hora, assim, as coisas são meio esquizofrênicas, assim. A gente percebe que é muita informação o tempo todo e eu acho que na cultura a gente tem um pouco mais de tempo pra degustar as coisas, assim, sabe? A gente aproveita muito mais o processo. Claro, eu acho que o Enat, a gente também participou bastante de projetos de comunicação, de fazer cobertura de espetáculos, de festivais de teatro. E daí, claro, tem bastante a ver também com rede social. De dança, de circo, de tudo dança, enfim, tipo de todos os tipos do segmento, né? assim, dentro da arte e da cultura. Mas é isso, eu acho que a coisa ainda assim funciona num ritmo um pouco mais diferente, sabe? Um pouco mais de vida real, assim, digamos. E aí entra várias questões, né? Entra tu traduzir esse sensível quando tu vai fazer uma cobertura, entra a importância de tu ter um profissional pensando só pra isso, porque no momento que eu tô como atriz, eu não quero me preocupar ali em produzir. Desligar, e se tem a verba, se tem, né, se é dentro de um edital, se é dentro de um festival que tem a possibilidade de ter alguém pra cobrir, não hesita, chama, porque daí essa pessoa, que no caso muitas vezes também somos nós mesmos, né? Quando a gente vocês. A gente consegue ter um olhar direcionado para captar essa sensibilidade. E eu gosto muito de trazer isso, e foi a área, eu tô fazendo uma pós-graduação agora em jornalismo cultural e de entretenimento na Belas Artes em São Paulo. Então eu vou 3 vezes por mês pra lá e volto, aquela loucura. Super acompanha a Nath. Já pra montar uma mochila, gente, olha que coisa mais linda. Tem dia que eu faço até bate-volta. Eu adorei, ela montou uma mochila pra fazer um bate-volta. No dia que ela tinha não sei o que da amiga, ela... Já a relação da minha amiga. Ela é a nossa Dora Aventureira. Ela tá tudo, o tempo todo. Perfeita definição do site. A Nath é a Dora Aventureira. Não, eu já sigo a Nath faz um tempo, né? O site agora é um pouco mais recente, mas é divertidíssimo. Gente, então, e aí, trazendo esse ponto que o Santi tem, a gente tem essa visão de dentro da importância dos artistas estarem desconectados para conseguir fazer o trabalho fluir. Então, a gente tendo essa visão, a gente também se diferencia muito no momento que a gente vai fazer uma cobertura. E aí, esse é o ponto que eu até não quero ser, enfim, equivocada em trazer, mas é muito diferente tu contratar um social media e um social media focado em cultura para tu cobrir eventos culturais e artísticos ou para tu fazer as redes de um artista específico, do que quando tu contrata apenas um filmmaker que tem uma visão maravilhosa, técnica, só que é técnica. Então, essa sensibilidade da vivência de estar no palco é muito importante tu ter alguém que tem esses dois lados, o lado da comunicação e o lado artístico junto. Sim. Então... Inclusive, sobre esse ponto que tu estava dizendo, é muito importante a gente que trabalhou... Eu trabalhei 4 anos na cultura do estado, na cultura, assim mesmo. Então, era tudo muito segmentado. E sempre que a gente ia tentar escolher os profissionais para entender quem que ia trabalhar no projeto, quem que ia fazer uma cobertura, a gente pensava exatamente nisso. Tá, mas essa pessoa conhece teatro? Essa pessoa trabalha com arte, cultura? Ou é só um profissional que, enfim, trabalha com televisão? Porque são pegadas totalmente diferentes. Essa pessoa sabe o que é uma coxinha no palco, sabe o que é... E eu acho que tá tudo certo. Hoje em dia a gente tem gente para fazer tudo. Assim como é importante a gente valorizar um profissional que tá ali trabalhando com comunicação para redes sociais de festivais de teatro, a gente também tem pessoas que trabalham com grandes festivais de música, enfim, de circo, de todos os segmentos. E é muito importante a gente sempre tentava valorizar isso. A pessoa sabe como é que funciona a cadeia, ela sabe como é que é uma coxinha, como é que funciona um teatro ali, o sistema da coisa, como é que começa, como é que termina. Então é isso, eu acho que é sobre valorizar essas pessoas que também conhecem o campo e sabem como é que funciona a cultura. Muito bom. Exatamente. Gente, fazendo umas outras pesquisas também, eu encontrei algumas palavras para entender o motivo que leva as pessoas às redes sociais. E aí eu trouxe assim: conexão social, marketing e publicidade, entretenimento, novos aprendizados e network profissional. Vocês concordam? Vocês acham que tem mais palavras, mais motivos? Ou tá, é isso, basicamente. Sim. Super.
até trazendo, acho que essa última expressão que tu diz, né, do networking. Gente, a rede social, ela tem um poder tão absurdo que eu não tinha noção. Assim, como eu falei, né? Acho que a pandemia foi um marco pra gente. E a pandemia, inclusive, foi quando eu deixei de trabalhar em agência e deixei de como publicitária, deixei de trabalhar em agência de publicidade, deixei de trabalhar em produtora de vídeo, que foram 2 lugares que eu passei pra me tornar autônoma. E a rede social, ela tem um poder tão grande e é isso, a gente sempre... Bom, a gente tá aqui, tá com um celularzinho ali gravando o que a gente tá fazendo, a gente tá registrando bastidores e a rede social, ela tem esse poder de passar esse bastidor, isso que tu tá fazendo da tua vida, tão grande que, por exemplo, quando eu resolvi me tornar autônoma, eu nunca bati na porta de empresa, de alguém pra pedir trabalho. Nunca. Tipo, as pessoas chegam até mim. E hoje em dia eu vivo 100% autônoma, tipo, numa estabilidade legal, eu sempre imaginei, sabe? Eu já realizei vários sonhos nesse sentido de trabalhar com, né? Que nem a gente já trabalhou com Teatro São Pedro, com Ballet Carla Bublitz, com festivais internacionais de dança. Então, muita coisa que eu idealizava, as coisas vão surgindo. E eu acho que tem esse papel, sim, da rede social muito forte, que eu tô sempre mostrando o que eu tô fazendo. Tanto como criadora de conteúdo, tanto como... Mesmo quando, vou cobrir um evento como publicitária, eu crio um conteúdo em cima daquilo. Vou dar uma entrevista aqui como comunicadora. Vou gerar alguma mídia disso aqui, sabe? Então, eu acho que isso pode ser aplicado para qualquer profissão. E aí vai sim gerar esse networking, vai gerar toda essa conexão social que tu trouxe aí também, que é outra expressão-chave. É que eu acho que as redes sociais hoje, elas são para conexão. Comunicar e gerar conexão com o outro, né? Seja do segmento que for. Isso então, se é um dentista hoje em dia, ele tá ali nas redes sociais fazendo conteúdo. Até, inclusive, eu vi esses tempos como que é difícil para pessoas que são... para profissionais que são técnicos em gerar conteúdo para rede social. Porque até hoje, para isso, tu precisa para ter cliente. O médico, hoje em dia, precisa ter um posicionamento na rede social para gerar clientes. E tem algumas pessoas que ainda estão entrando nesse fluxo. Mas é isso, eu acho que a gente está sempre, cada vez mais, se reinventando para que todo mundo tenha pelo menos um pouquinho ali de interatividade, de online nas redes sociais. E... vai lá. Não, é claro, tipo assim, óbvio, não é uma coisa obrigatória. Quem total, não quer, tá tudo certo. Exatamente. Só que tu precisa entender que é um fluxo que já está acontecendo. Então, assim, tu pode escolher nadar nesse fluxo ou não. E aí entra aquela pauta bem conflitante, que é influenciadores versus atores, né? Que a gente tem visto, né, influenciadores assumirem papéis em novelas e tal. E eu acho que eles entram com outro papel, justamente, que é o papel do marketing da novela, o papel de trazer pessoas talvez de volta para esse tipo de plataforma, né, que não é rede social. Então, tu puxa num outro papel. E eu não acho que, a minha opinião é que não vai substituir o trabalho técnico de atores e de estudo que a gente tem, até porque tu tem uma pessoa num elenco de 45, entendeu? Então... só que daí ficar batendo, enfim, tendo esse movimento de criticar, ao invés de daqui a pouco, não, por que tu não mostra então um pouco dos bastidores da tua gravação? Por que tu como artista também não usa dessas ferramentas para ampliar o teu trabalho, para tu ter mais conexões? Então, assim, não é obrigatório, não é. Mas seria hipócrita a gente dizer que não ajuda. Claro, potencializar o trabalho, com certeza. Né? E justamente entendendo para onde que tá o fluxo, o caminho, para onde é que tá o dinheiro, né, que a gente diz. Porque isso, as redes sociais estão ali para isso também, pra gente se mostrar e gerar conexão com as pessoas. Exatamente, para qualquer mercado. Gente, pra gente encerrar, então, assim, uma frase de cada um de vocês dois, pra gente finalizar o nosso episódio, que é: o que todo criador de conteúdo precisa saber. Pode começar agora, vamos Meu lá. Deus, que medo. Eu acho que hoje em dia, eu como comunicador tenho tentado ser real nas minhas redes. Eu tenho tentado não ir por um caminho de simplesmente fazer um TikTok de tendência, porque tem que fazer dancinha. Eu, particularmente, nem sei dançar direito. Então, assim, se tiver que dançar, até a Nath me pega, às vezes, pra dançar. Eu falo assim, amiga, tá, vamos fazer, mas deixa eu tentar dar uma ensaiada aqui, sabe? Mas eu acho que eu tenho tentado ser real e fazer coisas que eu me identifico. Então, eu acho que gerar conexão é sobre tu também fazer com que o outro se identifique contigo. E se tu não se identifica comigo, provavelmente tu não é o meu público. Então, eu tento sempre ser real.
Muito bem. Sempre tentar passar a minha essência e a minha verdade para as pessoas que me seguem. Então, se eu pudesse, sei lá, dar um conselho para quem tá criando conteúdo, seja real. Porque é através da tua realidade e da tua essência que tu vai te conectar com as pessoas. Muito bem. E até puxando um gancho, tem muito a ver, assim, o que eu ia falar, tenha propósito. Porque no momento que tu tem um propósito, tu tem um objetivo, ali tu entende que, eu sou artista, quero potencializar meu trabalho, quero começar a escrever um livro, quero divulgar o meu livro, que tenho... Enfim, o propósito que tu tiver, tu consegue criar uma estratégia, criar um planejamento e tu vai ter um crescimento e um resultado em cima daquilo. Então, eu acho que a palavra-chave, ela é propósito, para que tu consiga entender da onde tu veio, o que tu quer, e aí sim tu vai ampliar em direção àquilo. Hoje em dia tem muitas plataformas, muitas possibilidades, e com constância tu consegue sim ter resultado em qualquer rede social. Muito bem. Gente, adorei. Como eu previa, um episódio leve, divertidíssimo, cheio de conteúdo e de opiniões muito convictas, né? Desses jovens creators. Nem tão jovens assim, porque a gente, como eu disse, a gente também tá bem próximo, né? De ali, da nossa geração é bem coladinha ali. Mas muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês e pelas nossas trocas de hoje. Obrigada. Muito feliz pelo convite também. Que bom. Também. Que Sucesso, seja o primeiro, né? e que seja o primeiro de muitos, né? tomara. Que a gente volte aqui para A gente já tá outros louco pra assuntos. voltar, né, Nath? Pode marcar A gente 3 pode horas fazer- no próximo cronômetro. Parte 2, já vai pra parte 2, já estou prometendo parte 2 aqui. E pra vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Aqueles nossos pedidos de sempre, curte, comenta, compartilha, joga pra galera. E te inscreve no canal, ativando o sininho pro YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Espero semana que vem. Tchau, tchau.